Salve, salve, senhoras e senhores! Aqui quem tá falando é o professor Zeca do Matemática Concurso. Eu tenho a nobre missão de auxiliar os senhores a conquistar a tão sonhada aprovação. Na aula de hoje, veremos progressão geométrica, a nossa famosa PG. Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal, deixa o like e vamos cumprir mais essa missão. Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Vamos iniciar nossa aula de progressão geométrica, a nossa famosa PG. O que seria uma PG? É uma sequência numérica onde estamos sempre multiplicando ou dividindo pelo mesmo valor. Esse mesmo valor chamaremos de razão, ou seja, uma sequência formada pelos números 2, 4, 8 e 16. Note que do primeiro para o segundo termo estamos multiplicando por 2. Do segundo para o terceiro termo estamos multiplicando por 2. Do terceiro para o quarto, mesma coisa. E o mesmo seria, senhores, se tivesse uma progressão geométrica formada pelos números 8, 16, 8, 4 e 2. Note que do primeiro para o segundo, estamos dividindo por 2. Do segundo para o terceiro, dividindo por 2. E assim por diante. Essa constante, que sempre estamos multiplicando ou dividindo, chamaremos ela de razão. Item 2. Vamos aprender a identificar os termos da razão, os termos da PG. Ou seja, o A1 é o primeiro termo. Ele é igual a 2. O último termo chamaremos de AN, que é igual a 16. Outro termo muito importante da PG é a nossa razão. Como descobriremos a razão? Uma das formas é pegar o sucessor e dividir pelo antecessor, ou seja, 4 dividido por 2 é igual a 2. Outro seria 8 dividido por 4. 8 dividido por 4. Também chegaremos ao nosso 2. Vamos dar continuidade. O termo geral, item 3, termo geral. O que seria o termo geral? Ele vai trazer uma sequência e vai pedir para os senhores calcular determinado termo. Tipo, vamos supor, calcule o sexto termo da PG tal. Aí ele vai trazer a PG e pedir para os senhores calcular. Temos duas formas de fazer isso. O primeiro modo é através da fórmula. A fórmula como que seria? AN é igual a 1 vezes razão elevada a n menos 1. Mas, professor, está muito difícil. Não está não, senhores. Vamos simplificar essa fórmula para os senhores. Vamos primeiro identificar os termos. O A1, que é muito importante. Temos que se identificar que ele está aqui. Descobrir qual o valor da razão. E o nosso AN. Ou seja, se ele pedisse o oitavo termo, teríamos que nosso AN seria A8, porque ele não quer o último termo. O último termo da PA seria o 8. O primeiro termo, 2. A razão, basta fazer o sucessor dividido pelo antecessor, ou seja, o sucessor pelo antecessor, a razão é igual a 2. Agora vamos à nossa fórmula. AN, que vai ser A8, é o último termo, é igual ao primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que também é 2, elevado a n menos 1. O que seria esse n menos 1? Vamos combinar que esse n menos 1 vai ser 1 a menos do que estamos procurando. Estamos procurando 8, vai ser elevado a 7. Então, A8 é igual a 2 vezes 2 elevado à sétima potência. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Beleza? 128. A8 é igual a 126, 128. 128 vezes 2, 256. Encontramos o nosso
A8. E, professor, como seria fazer do modo sem a forma? Vamos imaginar um APG com os termos. Vamos aqui. Imaginar um APG 3, 9 e 27. Ele quer o quinto termo. O quinto termo. Quanto que é o quinto termo? Bastaria nos achar a nossa razão, ou seja, pegar o sucessor dividido pelo antecessor. 9 dividido por 3 é igual a 3. E fazer no braço, senhores. Na raça, como faria. 3 vezes 3, que é a nossa razão, vai dar 9. Vezes 3 vai dar 27. Já temos até o terceiro termo, né? O quarto e o quinto. Queremos, né? Vezes 3, 81. Vezes 3, 81 vezes 3, vamos fazer aqui do lado. 81 vezes 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 243. Então, senhores, tanto usando a formulazinha como no braço, dá para o senhor chegar no resultado. O que não pode é perder questão na prova, né? Deixar de fazer. O que eu vou mostrar para os senhores aqui é desenvolver um raciocínio que os senhores possam conseguir resolver a questão com a fórmula ou sem a fórmula. Vamos a outro exemplo aqui de termo geral. Os números 2, 8, 16 e 32 formam um APG. O décimo termo é igual a... Ele pede o décimo termo. Vamos lá, então. Temos que o nosso A1 é igual a 4. A nossa razão, vamos descobrir ela. E ele quer o quê? O A10, né? O AN que é igual a 10. Então, vamos lá. A nossa razão, que é dividir o sucessor pelo antecessor. 8 dividido por 4 é 2, ou seja, razão é igual a 2. Então, vamos à nossa formulazinha. AN é igual a A1 vezes razão elevada a N menos 1. Professor, está muito difícil. Não está, senhores. Vamos lá. Ele não quer o A10? Então, vamos aqui. A10 é igual o A1. Já descobrimos aqui o nosso valor do nosso A1. O nosso A1 é igual... O A1 aqui é igual a 4, certo? 4 vezes a razão. Nossa razão não é igual a 2? Razão é igual a 2. O que combinamos? Que esse n menos 1 vai ser um valor a menos do que o que ele quer. Ele não quer o 10, vai ser elevado a 9. Se ele quisesse, vamos supor, o A8, ou o A15, vamos supor, A15 é igual o A1 vezes razão menos 1. Ele quer o 15, vai ser A4. Se ele quisesse o A20, A20 é igual ao A1 vezes razão menos 1. O 20 ia ser razão vezes 19. Se ele quisesse, vamos supor, o A100. O A100 é igual ao A1 vezes razão menos 1. Ia ser razão elevada a 99. Viu, senhores, como a fórmula é fácil? Então, vamos dar continuidade. A10 é igual a 4, que é o primeiro termo, vezes razão elevada a nona. Razão 2 vai ser 2 vezes 2, 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 vezes 2. Deixa eu ver. 3, 6, 9. Beleza. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Vezes 2, 512. Então, temos que 4 vezes 512, que é nosso 2 elevado à nona potência. A10 é igual a 4 vezes 512, vamos ver do lado. 512 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1 é 4.
4 vezes 5, 20. A10 é igual a 2048. Dava para a gente fazer no braço? Dava. Fazer no braço como que seria? Já temos o nosso primeiro, segundo, terceiro e quarto termo, que é 4, 8, 16 e 32. Sabemos a nossa razão, que é vezes 2. Então, 32 vezes 2 seria 64. Seria o quinto termo. O sexto termo seria 128. O sétimo termo, 256, o sétimo termo. O oitavo termo, vamos perder. O oitavo termo, deixa eu ver se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso mesmo. O nono e o décimo. O vezes 2 seria 512. Vezes 2, 1024. Vezes 2, 2048. Note, senhores, que tanto na fórmula como no braço, na raça aqui, como faremos, chegaremos ao nosso resultado. Bastaríamos saber a nossa razão, que é de razão 2, uma PG de razão 2, e sair multiplicando. Geralmente, eu diria para os senhores que 80% a 90% das provas, eles vão pedir um termo baixo, senhores. Por quê? Razão, PG, envolve multiplicação. E para não ficar muito grande, extenso a prova do aluno, ele quer saber apenas se o senhor sabe fazer ou não, entendeu? Não quer descobrir se o senhor sabe multiplicar até o infinito. Vai pedir um número pequeno, no máximo ali o 15º termo, eu acho que estourando o 20º. Dá para o senhor se fazer no braço aqui, não pode perder questão, entendeu? Vamos fazer mais um exemplo de descobrir a razão quando os termos são espaçados. Ou seja, o que a gente precisa fazer a primeira coisa? Identificar os termos. Temos o A2 é igual a 10. O nosso A5 é igual a 80. O que mais que a gente tem? Temos o... Ele pede o valor do A8, né? O A8 é igual... Não sabemos. A razão também não sabemos. O primeiro passo é o quê? Encontrar a razão. Encontramos a razão... Ou faremos através da fórmula, ou iremos no braço. Beleza. Qual é a fórmula para descobrir a razão quando é espaçado? Razão elevado à diferença entre os termos. Diferença entre os termos, que é igual o último valor dividido pelo primeiro. O último valor dividido pelo primeiro valor. Primeiro valor. Beleza. Razão é igual. Qual a diferença entre os termos? 5 menos 2 vai dar quanto? 3. Recapitulando, a diferença entre os termos é o quê? O A5 menos o A2. Restou o nosso 3. Último valor, 80. Dividido pelo primeiro valor, 10. Muito tranquilo. O que podemos fazer aqui? Corta esse 0, corta esse 0. Ficamos com razão elevado a 3 é igual a 8. E agora, senhores? Vamos fazer o quê? Fatorar o nosso 8. Fatorar. Tudo tranquilo. Como é que fatoramos? 8 fatorado dá por 2, vai dar 4 por 2, vai dar 2 por 2, vai dar 1. 2 elevado a 1, 2, 3. 2 elevado à terceira. Então, ficamos R elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3. Vamos cortar 3 com 3. Temos que a nossa razão é igual a 2. Olha que lindo. Agora podemos fazer no nosso braço aqui, né? Temos o A5 é igual a 80 e queremos chegar no A8, né? O sexta, a sétima e a oitava. Oitavo termo. Vezes 2, 160. Vezes 2, 320. Vezes 2, 640.
Pronto, chegamos. Que o nosso A8 é 640. Mas, professor, você não falou que ia fazer na fórmula? Beleza, vamos fazer na fórmula. Vamos apagar essa parte de cima aqui. E vamos fazer utilizando a fórmulazinha. Então vamos fazer utilizando a fórmula. A fórmula diz o quê? AN é igual a 1 vezes razão elevado a n menos 1. Nosso AN é quanto? Não queremos descobrir o A8? Então, A8 é igual ao A1. Não temos o A1, mas temos o quê? Temos o nosso A2, que é equivalente a 10. Sabemos que para ir para o próximo termo, basta multiplicar pela razão, que a razão não é 2, então eu vou multiplicar por 2. Para o próximo termo seria 20. E para voltar, se para ir é multiplicando, para voltar é dividindo. Dividindo por 2. 10 dividido por 2 é equivalente a 5. Ou seja, o nosso A1 é igual a 5. Vou colocar ele do lado aqui. A1 igual a 5. Vezes a nossa razão, quanto que é? Temos que a nossa razão, descobrimos, é igual a 2. 2 elevado a 1 a menos do que queremos. Não queremos o 8, então elevado a sétima. Vou fazer aqui do lado aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 e vezes 2, 128. Então, A8 é igual a 5 vezes 128. Vou fazer aqui do lado aqui, 128 vezes 5. 128 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Fica 1. 5 vezes 1, 5. 1, 6. 640. Nosso A8 é igual a 640. Olha como é que o valor bateu. Tanto no braço como na fórmula, chegamos no nosso 640. Vamos para o próximo item. Item 5. Descobrindo a quantidade de termos da PG. Como descobrimos a quantidade de termos? Primeiro, vamos identificar os números, os nossos números, né? Os termos da PG. O A1 é igual a 5. O último termo, AN, é igual a 2560. A nossa razão, basta dividir o sucessor pelo antecessor. 10 dividido por 5, 2. Primeiro passo já descobrimos. Agora vamos fazer agora a formulazinha para descobrir quantos termos tem a razão. Essa aqui também conseguimos fazer sem fórmula. Mas se caso ele peça um número muito grande, os senhores terão que usar a fórmula para otimizar seu tempo. Qual é a fórmula? É razão elevado a n menos 1 é igual ao último valor dividido pelo primeiro valor. Tudo tranquilo até aí. Razão. Nossa razão aqui é quanto? 2. N menos 1. Vou repetir. N menos 1 é igual o último valor, 2560, dividido pelo primeiro, por 5. Dividido por 5. Então vamos refazer aqui. 2560 dividido por 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Resta 0, baixo 6. Vai dar por 1. 1 vezes 5, 6. Resta 1. Baixo 0. 2. 2 vezes 5, 10. Ou seja, 2560 dividido por 5 é igual a 512. Vamos
dar continuidade. 2 elevado a n menos 1 é igual a 512. Vamos fazer o quê? Vamos fatorar novamente. Fatorar 512. 512 fatorado vai dar por 2, dá 256, por 2 vai dar 128, por 2 vai dar 64, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Vai ficar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elevado a nona. 2n menos 1 é igual a 2 elevado a nona. Numeral igual, vamos cortar e ficar só com os expoentes. N menos 1 é igual a 9. Esse 1 está subtraindo, vamos passar ele somando. N igual a 1 mais 9. N igual a 10. Então temos que tem 10 termos do primeiro até o último. Dava para fazer isso aqui no braço? Dava, senhores. E eu acharia até mais agradável do que fazer toda essa fórmula aqui. Que já sabemos o primeiro termo. Sabemos o último, até onde temos que chegar. O que temos que fazer? A razão já temos também. O primeiro é 10, o segundo, vezes 2, que é a razão. Vezes 2 é 10, vezes 2 vai dar 20, vezes 2 vai dar 40, vezes 2 vai dar 80, vezes 2 vai dar 160, vezes 2 vai dar 320, vezes 2, 640, vezes 2 vai dar 1080, vê se é isso mesmo, 1280, para não errar, vezes 2, 10, 8, 12, isso mesmo, 1280, vezes 2, 0, 16, vai 1, 4 com 5, com 2, 1260. É 2560. Vamos ver se deu os 10 termos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, do 5, uma sequência, saindo do 5 até o 2560, temos 10 termos. Item 6. Soma dos termos da PG. Ou seja, ele vai dar uma sequência, uma PG, e vai pedir para os senhores somarem os termos da PG até determinado ponto. Ou seja, ele pede qual a soma dos 7 primeiros termos. Como é que os senhores podem fazer isso? Os senhores podem achar todos os termos e ir somando, ou através da forma. Como é que é a forma? Soma dos elementos, ou soma dos termos, é igual o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 dividido por razão menos 1. Ah, professor, essa fórmula é mais complicada. Não é, senhores. É questão de costume. Ou seja, ele não quer a soma de n, ou seja, ele quer a soma até quanto? Até 7. Qual o primeiro elemento? Primeiro termo é 2. Qual é a razão? Vamos dividir 4 por 2. Temos que a razão é igual a 2. Elevado, ele não quer os 7 primeiros termos? Elevado a 7. Menos 1. Tudo isso dividido por R menos 1. Ou seja, a razão que é 2 menos 1. 2 menos 1. Agora é só a gente resolver. A soma dos 7 primeiros termos é igual a 2
vezes 2 elevado a 7. Fizemos agora que dá 128. 128 menos 1. Tudo isso, 2 menos 1 é igual a 1. Soma dos 7 primeiros termos é igual a 2 vezes 128 menos 1 é igual a 127. Dividido por 1 vai dar o mesmo resultado, então não precisa repetir. Então, 7 é igual a 2 vezes 127. 127 vezes 2 é igual a 4. 14, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 2 vezes 2, 2. 254. 254. Ou seja, a soma dos 7 primeiros termos. Tem como fazer no braço? Tem, senhores. Ou seja, para fazer no braço, os senhores teriam que achar todos os termos e vir multiplicando. Somando. Quer dizer, né? O primeiro termo é 2, o segundo 4, o terceiro 8, o próximo 16, 32, 64 e 128. Vamos somar. Vamos somar aqui. 2 com 4, 6 com 8, 14, com 16, 30, com 32, 62, com 64, 6, 126, com 128, 4 vai 1, 5, 2, vai dar o mesmo 254. O mesmo valor, ou seja, a soma dá para a gente fazer através somando todos os elementos ou pela fórmula. Vamos fazer mais uma questão mais um exemplo para assim massificar. Ele pede a soma dos 6 primeiros termos de uma PG de sequência 3, 9, 27. Vamos lá, o primeiro termo A1 é igual a 3, correto? Ele quer a soma dos 6 primeiros, certo? Não sabemos. A razão, 3 dividido por 9. 9 dividido por 3, razão igual a 3. Vamos jogar nossa formulazinha. A soma dos 7 primeiros termos é igual a 1 vezes razão elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por razão menos 1. Ele quer a soma dos 6 primeiros termos é igual. O primeiro termo temos que é 3, vezes R, que é razão 3, elevado ao 6 que procuramos, menos 1. Tudo isso dividido por razão menos 1. Razão é 3 menos 1. Vamos fazer aqui 3 elevado à sexta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 vai dar 243. 243 vezes 3, vamos fazer aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 729. Ou seja, S6 é igual a 3 vezes 729 menos 1. Tudo isso dividido a 3 menos 1 é igual a 2. A soma dos 6 primeiros termos é igual a 3 vezes 729 menos 1, 728. Dividido por 2. 6 vezes é igual. Isso aqui já pode tirar esse parênteses daqui, né? Porque já fizemos a subtração dentro do parênteses. Ficou 3 vezes 728 dividido por 2. 3 vezes 728 vezes 3. 3 vezes 4, 24.
Fica o 4, sobe o 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 3 vezes 7, 21. Ficou 2.184 dividido por 2. A soma dos 6 primeiros termos é igual a 2.184 dividido por 2. Vamos fazer do lado aqui. Fazer a divisão aqui do lado. 2.184 dividido por 2. Vai dar por 10. 10 vezes 2, 20. Pegamos logo esses dois de uma vez. 20, baixo 1, baixo 8. 9. 9 vezes 2, 18. Resta 0. Baixo 4. 4 vai dar por 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, a soma dos 6 primeiros termos é 1.092. Qual outro modo poderíamos fazer? Achar todos os termos e vir somando eles, senhores. Só que daria um pouco mais de trabalho, certo? Senhores, espero que os senhores tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, deixe o like e vamos para uma segunda parte de PG. Nessa segunda parte resolveremos uma bateria de questão para massificar todos esses conhecimentos. Então, beba uma água, dá uma descansada e em seguida pega o papel e caneta na mão e vamos cumprir essa missão.